Olá, caros amigos, iniciando um novo dia, em meio de várias atividades, já desde manhã bem cedo, e agora gravando esse vídeo também aqui para o nosso Detox. Eu sou o Guilherme Sens, um dos médicos do Centro de Influência Saúde Plena, e hoje estaremos dando mais uma contribuição de apoio ao projeto Viva Mais, a Igreja Adventista de Campo Alegre, em Santa Catarina. Falaremos hoje sobre as relações interpessoais, sobre assertividade. Bom, as relações interpessoal. Interpessoal tem a ver com uma relação entre duas ou mais pessoas. Contexto familiar, escolar, trabalho, comunidade, são as normas comportamentais que existem. Já a questão das relações intrapessoal sou eu comigo mesmo, minhas situações do dia a dia, como eu trabalho e como sou confrontado com as coisas que chegam até mim, como eu sou afetado ou me deixo afetar. Tem a ver com autoafirmação, automotivação, autodomínio, autoconhecimento. A assertividade, geralmente quando nós falamos disso, nós pensamos em acerto. Bom, tem a ver sim com acertar, com certeza, porém não é apenas isso. Tem a ver com um leque de alternativas que nós temos de reagir de formas variadas e de formas um pouco mais certas, podemos dizer assim. Conversamos ontem sobre a ansiedade, conversamos sobre a reação que devemos ter mais equilibrada e proporcional aos provocadores, a necessidade de aceitação desses provocadores, da realidade de como nós somos, aceitar a nós mesmos e trabalhar com isso de uma forma diferente. Conversamos também sobre de onde vêm os sintomas da ansiedade, dessa grande sobrecarga mental que existe e a necessidade que nós temos de reduzir essa sobrecarga. Conversamos sobre os variados comportamentos, como nós manifestamos a ansiedade em nossas relações. E dando continuidade nessa conversa sobre comportamentos, que falaremos agora sobre assertividade. De forma especial, nós precisamos ter uma comunicação mais assertiva. Então, nós mencionamos ontem dois grandes polos da ansiedade, que são a tensão, quando o indivíduo suspira, baixa a cabeça, cai os ombros, olha para baixo e fica quietinho, esperando aquele contexto desafiador passar. E o outro extremo, que é o extremo do nervosismo, quando o indivíduo bufa e se fica tenso, e pisa duro e levanta a voz. Esses são os dois extremos. Porém, existem uma variedade muito grande, um leque enorme de possibilidades, de alternativas para nós comunicarmos aquilo que não nos agrada, as nossas insatisfações. E é esse um dos grandes segredos da comunicação assertiva. Nós entendemos que podemos e devemos aprender outros padrões automáticos de resposta, de reação, e começarmos a pensarmos em alternativas de reações a situações cotidianas, corriqueiras que se repetem. Tá? Então aqui nós estamos vendo que nós precisamos de assertividade, uma habilidade para termos uma reação melhor. E o que seria então essa assertividade? Bom, as habilidades sociais elas devem interagir com ao menos os outros indivíduos para chegar a um dado resultado desejado e cumprir alguns itens importantes como autoestima e uma boa relação com quem nós interagimos. Muita gente confunde a agressividade como algo completamente diferente, que é a assertividade. Agressivo é ríspido, hostil, tenta ganhar tudo no grito, não tem respeito nem consideração com os outros. Ser assertivo não é isso. Ser assertivo é expressar opinião e necessidades ou preferências de modo franco e também indireto. É capaz de dizer não àquilo que fere a sua integridade e contraria os seus valores. Por isso também não é passivo. Mas sem agredir nem desrespeitar o outro, por isso não é agressivo. Ser assertivo é, portanto, uma forma de equilibrar as nossas reações, as nossas comunicações, como nós transmitimos ao outro as nossas inquietudes. Aqui nós temos uma tabela que depois eu vou disponibilizar também, tá? Que vai tentar comparar as reações dos dois extremos, o passivo e o extremo agressivo, e comparar com o assertivo. Então, por definição, o passivo ele não expressa seus desejos, ideias e sentimentos ou expressa de uma forma autodepreciativa. Já o agressivo, ele expressa sim os seus desejos, mas a ideias e sentimentos dos outros são desconsiderados, às custas disso. Já o assertivo ele vai fazer isso de uma forma mais direta. O objetivo do passivo é agradar aos outros. O objetivo do agressivo é se impor, é dominar, é humilhar. O objetivo do assertivo é comunicar a sua insatisfação. Eu produzo em mim sentimentos de ansiedade e desapontamento quando sou passivo e frequentemente fico revoltado e amargurado depois que me comporto dessa forma.
Quando eu sou agressivo, eu produzo em mim um sentimento de que estou convencido de que sou melhor, que eu sou a pessoa que sabe aquilo que tem que acontecer e como deve ser feito. Mas algumas vezes, depois que passa, eu posso me sentir um pouco envergonhado de ter sido tão agressivo. Já o assertivo não, ele produz em si sentimentos positivos, de confiança acerca de si e do que ele quer ou não quer no momento. E depois que o comportamento ocorre, ele fica tranquilo com isso. O passivo, quando ele é assim, tem esse comportamento, ele produz nos outros sentimentos de irritação. Por que você não reage? Sentimentos de pena, coitado, e até mesmo de desagrado. Fazer o quê, né? Já o agressivo gera sentimentos de revolta, desejo de vingança, por ele ter humilhado as pessoas. A pessoa que é assertiva, que comunica sem ofender e também sem ser passivo, habitualmente ela conquista respeito. O passivo tem como efeito, ele não alcança os objetivos desejados, aumenta a revolta. Não há aquela sensação, aquela imagem de que ele seja revoltado. Pelo contrário, ele até passa por calmo. Porém, na realidade, o turbilhão de emoções e pensamentos e sentimentos está ocorrendo dentro de sua mente, dentro do seu coração, a ponto até mesmo de reduzir a importância daquelas pessoas que eles são agressivos a ele. Então a esposa é passiva, o marido é agressivo. Ao passar do tempo, o amor da esposa vai literalmente reduzindo, justamente por causa do excesso de agressividade do marido. Ela permitiu que isso acontecesse e ele foi exagerado. O agressivo, ele alcança o efeito desejado, porque ele consegue isso, porém magoando as outras pessoas. E, por sua vez, tendo esse desejo justificado de vingança por parte delas. Já o assertivo, ele também alcança os seus objetivos desejados a partir do momento que ele aprendeu a dominar a comunicação assertiva. No resultado final, o passivo ele foge de situações desagradáveis, que lhe causam conflitos, tensão e confronto, ele tenta evitá-las o máximo possível. O agressivo ele não foge, mas também não necessariamente provoca, mas quando ocorre ele descarrega toda a sua revolta e o sentimento de superioridade, mesmo que por trás dele exija uma baixa autoestima. Tá? O assertivo, então, ele já tem sentimentos positivos, de respeito dos outros, ele aprendeu a ter aumento da autoconfiança e promover bons relacionamentos. Então, diante de uma situação de abuso, o que nós devemos fazer? Bom, a primeira coisa que temos que identificar é qual é a nossa vontade, qual é a nossa decisão diante do que nós estamos enfrentando. Nós vamos ceder ao abuso, vamos fazer ou não vamos fazer? E depois, para reduzir o conflito, por sua vez, a ansiedade, nós temos que agir coerente com a nossa decisão. Porém, cuidado como você vai reagir. É sobre isso que conversamos agora, sobre assertividade. Então, se está ocorrendo um abuso diante de ti, você tomou a decisão, eu vou fazer, então eu vou ser abusado pela outra pessoa. Então eu vou fazer numa boa e não vou fazer reclamando. Se eu ficar reclamando, eu vou propagar a ansiedade, propagar o meu sofrimento, perpetuar isso inclusive para outras vezes e vou fortalecer o registro na minha memória de que é possível e é melhor reagir de uma forma agressiva. Então eu tenho que começar a trabalhar com isso. Se eu tomar a decisão de que eu não vou ser abusado, que eu não vou fazer, então eu não vou fazer numa boa. Também não vou ficar me martirizando porque não fiz, deixei de ajudar a pessoa. Não. Se você decidiu fazer, faz numa boa. Se decidiu não fazer, não faz e não faz numa boa. Aí eu estou aprendendo a trabalhar com a assertividade. Esse aqui é o verso mais mandatório em relação à assertividade, em relação à comunicação assertiva. É um texto de Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 26, que fala assim, passivo, não fique assim, irai-vos, ou seja, reaja e reaja com vigor. Porém, agressivos, vamos limitar aí, não peque. Então é a forma do Senhor equilibrar. E curiosamente, Deus nos traz aqui uma mensagem fisiológica. Ele diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. E claro, nós não estamos falando aqui literalmente do pôr do sol. Do contrário, qualquer coisa que ocorresse à noite não seria trabalhada ou abordada, e não é bem assim. A questão é que após o pôr do sol, após o anoitecer, após a pessoa ir dormir, é que ocorre a solidificação das memórias em nossa mente. E ao acontecer isso, as mágoas, os temores, as raivas, todos os sentimentos negativos contra as pessoas que temos, as experiências que tivemos, são registrados mais fortemente em nossa memória, eternizados ali. Então, se nós resolvermos os conflitos antes de irmos dormir,
nós estamos reduzindo os registros disso em sua memória e, por sua vez, disso ser propagado na posteridade, em outros momentos. Então é importante realmente nós resolvermos os nossos conflitos a cada dia. O Salvador já nos disse, basta a cada dia o seu próprio mal. E nós devemos entender que Ele cuida de nós, que nós somos mais importantes do que simplesmente passarinhos ou lírios do campo. Por isso, ao buscarmos fazer a vontade de Deus, ao buscarmos trazer o seu reino em nossa vida, a sua justiça em nossa vida, realmente nós temos a certeza que as demais coisas nos serão acrescentadas, inclusive a paz. Esse é o nosso recado para hoje. Enviarei também essa tabela em PDF para vocês poderem acompanhar e terem isso para fazerem sua vida e alguns exercícios para trabalharem a comunicação assertiva. Que Deus os abençoe. Até um outro momento. Um abraço.